Buenas, gurizada. Sou o professor Iago Portela, sou professor de matemática e vou resolver aqui com vocês uma prova de matemática da banca Objetiva Concursos. Essa prova de matemática foi aplicada no ano de 2020. Vamos lá? Uma das coisas mais importantes quando a gente resolve uma prova é saber reconhecer o conteúdo que está sendo pedido e o que para saber o que fazer na questão, né? Saber como resolver. Então, vamos observar o seguinte, ó. Sabe-se que em certo dia, o tempo de duração da chuva em horas é dado pelo valor de x, que satisfaz a equação abaixo. Então, a gente já está percebendo, visualmente, pelo que já leu, que trata-se da resolução de uma equação. Sendo assim, pode-se afirmar que, nesse dia, a duração total da chuva foi de... Então, aqui nós temos uma equação, 2x mais 15 igual a 31. É uma equação do primeiro grau, porque o expoente aqui, ó, do x, ele não aparece, então é o expoente 1. Como é que se resolve essa equação? Resolvemos a equação isolando o x. Então, aqui, 2x mais 15 igual a 31. O 15 que está somando passa para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar 2x igual a 31 menos 15. 2x igual 31 menos 15. Pensa assim, ó. Se fosse 30 menos 15, vamos pensar aqui, ó. 30 mais 1. Se fosse 30 menos 15, daria 15. Mas como tem aquele mais 1, vai dar 16. É um modo de tu fazer a conta mentalmente mais rápido. Tu deixa aquilo que sobra e vai no redondo, naquilo que tu conhece e que é mais prático. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 16 sobre 2. Portanto, x igual a 8. Alternativa A de Argentina. Ok, pessoal? Então, aqui, lendo a questão e visualmente, se percebe o quê? Que o conteúdo pedido é equação do primeiro grau. Resolução de uma equação simples do primeiro grau. Ok, pessoal? Seguimos. Questão de número 2. Uma família saiu para jantar em certo restaurante. E a conta teve um valor de R$ 168. A taxa de serviço corresponde a 10% do valor da conta e é paga separadamente. Sendo assim, qual deve ser o valor pago pela taxa de serviço? Então, está pedindo para calcular o quê? Quanto que é 10% de 168, ou seja, é uma questão de porcentagem, ok? Então, vamos lá, ó. A questão está pedindo para te calcular 10% de 168. Primeiro, o professor vai mostrar como fazer esse cálculo. Depois eu vou ensinar um macete, ok? Então, aqui, ó, para a matemática, a preposição de é multiplicação. E esse 10% nós vamos transformar na fração centesimal. 10 sobre 100 vezes, não é igual, né? É vezes 168. Aqui, podemos cancelar zeros, ó. Facilita o nosso cálculo. Sempre cancelamos mano a mano. E aí fica multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Bah, professor, não aparece o denominador do 168? Não tem? Tem. Ele é 1, tá? Ele é 1. Então, por isso que ele não aparece. Então, aqui, ó. 1 vezes 168, 168. 10 vezes 1, 10. Divisão por 10. Não precisa se matar para fazer essa divisão. Olha só, 0 no denominador, tu coloca uma casa decimal após a vírgula. Então, vai ficar 16,8. Como se trata de dinheiro, 80. Então, R$16,80. Letra C,
de Canadá. Porque qual é o macete que o professor quer ensinar aqui para vocês? Ó? Sempre que tu tem 10% de alguma coisa, tu vai pegar a 10ª parte. Então, ó, se é 10%, tu vai escrever o 168, 10%, e põe uma casa decimal, tá? Sempre que é 10% de alguma coisa, tu coloca uma casa decimal nessa alguma coisa. É uma maneira mais simples e rápida de fazer a conta, tá? Então, se é 10%, por exemplo, ó, vamos pegar outro exemplo aqui, ó, aproveitando o gancho, porque porcentagem, questões de porcentagem, são recorrentes na banca objetiva. São das questões que mais caem na prova da objetiva. Se tu quer calcular, por exemplo, 10% de 20, tá? 0, uma casa após a vírgula, 2. Se tu quer calcular 10% de 145, ó, 0, uma casa após a vírgula, então vai dar 14,5, certo? Então, é uma maneira mais simples e prática de calcular porcentagem. Seguimos? Questão de número 13. A nossa terceira questão aqui. Em certo posto de saúde, são aplicadas 153 vacinas em 3 dias. Considerando-se a mesma proporção, ao todo, quantas vacinas são aplicadas em 5 dias? Bah, professor, que tipo de questão é essa? Olha só, te deu 3 valores e pediu 1. Perdão, pessoal. Te deu 3 valores e pediu 1. Quando dá 3 valores e pede 1, nós temos uma questão de regra de 3. Daria para fazer essa questão de outra maneira, ela se encaixa para fazer ela direto, mas o professor vai explicar a regra de 3, por quê? Regra de 3 é o conteúdo que mais cai nas questões da prova objetiva. Então, é muito importante que tu saiba resolver esse tipo de questão, tá? Regra de 3, volta a frisar, você até é meio repetitivo, é o que mais cai na banca objetiva, certo? Então, vamos lá. Como é que eu ensino regra de 3? Primeira coisa, tu vai montar uma tabela com os valores envolvidos, ó. Nós temos aqui vacinas e dias. Vacinas e dias a gente chama em matemática de grandezas. Então, são as duas grandezas envolvidas. Então, ali, ó, 153 vacinas em 3 dias. Ó, seguinte, ó, pessoal, para te não te perder. Na primeira linha da tabela, tu vai colocar as informações. 153 vacinas em 3 dias. Na segunda linha, vai a pergunta e o outro valor. Então, ó, quantas vacinas? Quantas vacinas? X. Quando tu não sabe um valor, tu chama ele de X. São aplicadas em 5 dias, ok? E agora? Agora que vem uma parte muito importante. Nós temos que ver se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para a coluna que não tem o X. E vou observar o seguinte, ó. 3 para 5 está aumentando, ou seja, eu tinha 3 dias, agora eu tenho 5. Então, eu vou apontar uma flecha para o 5. E aí, eu vou analisar, ó. Se aumenta a quantidade de dias, eu vou fazer mais ou menos vacinas? Eu vou fazer mais vacinas. Então, o número que eu vou apontar, eu vou encontrar no X vai ser maior que 153. Eu aponto para o X uma flecha. Quando nós temos as duas flechas apontando no mesmo sentido, isso indica o quê? Que as grandezas vacinas e dias são diretamente proporcionais. E o que isso significa, professor? Significa que nós vamos pegar e copiar a coluna, a tabela. Ó. 153 está para X, assim como 13 está para 5. Ou seja, nós montamos a proporção copiando tal e qual a tabela. E depois tu aplica a regra das proporções. Produto dos meios
igual ao produto dos extremos. Então, 3x igual a 153 vezes 5. X é igual a 153 vezes 5 vai dar 765 sobre 3. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. 765 dividido por 3. 7 dá para dividir por 3 porque é maior. Então, o número mais próximo que dividido por 3 do 7 é o 2. Então, 2 vezes 3, 6. Resta 1. Baixa o 6. O número mais próximo do 16, que dividido por 3, vai ser o 5. 5 vezes 3, 15. Resta 1. Baixa o 5. Novamente vai dar 5. 5 vezes 3, 15 e dá o valor exato. Então, nós encontramos que x é igual a 255. Ok? 255, letra C de Canadá. Certo, pessoal? Prestem muita atenção, estudem muito regra de 3 e porcentagem, tá? Porque são as questões que mais caem, seguidas de probabilidade. Essa aqui é uma questão clássica presente nas provas da Objetiva, concursos. Então, aqui na questão 14. Qual a probabilidade de, ao se lançar um dado 3 vezes, a ordem dos resultados obtidos ser par, ímpar e par, respectivamente? Então, é probabilidade. Então, lembrando o seguinte, ó. O que é probabilidade? Tá? De uma maneira bem simples. O professor não é muito são para fazer retas, né? As minhas retas saem meio tortas quando eu faço a mão livre. O que é probabilidade? Não é proporção, é probabilidade. Probabilidade é uma razão, tá? É uma divisão entre o que se quer dividido por tudo o que pode acontecer. De maneira bem simples, isso é probabilidade. É uma razão, uma divisão entre o que se quer dividido por tudo o que pode acontecer. Então, aqui, ó, o que se quer? Que tu jogue um dado de par, ímpar e par. Então, ó, para dar par, ó, para que o resultado seja par, vamos ver o que a gente quer. Nós temos o dado vai do 1 ao 6. Então, para ser par, tem que sair o número 2, 3 e 6. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. De ser ímpar, o resultado do dado ser ímpar será 1. Opa, 1, aqui eu confundi, eu falei errado. Aqui eu pensei nas 3 possibilidades e falei o 3, né? Na realidade, deixa eu apagar aqui. Ó, o professor pensou na resposta e escreveu. Isso é muito comum quando a gente vai fazer. Ó, 2, 4, 6, que são 3 possibilidades, né? Par, 2, 4, 6. 3 possibilidades e não 3, né? Ímpar, 1, 3 e 5. Ou seja, nós temos ainda 3 possibilidades, ok? Então, o que eu quero? Eu quero que seja um número par. Então, nós temos 3 possibilidades. É isso que eu quero. Tudo que pode acontecer em probabilidade é representado pela letra S, que é de espaço amostral. Então, tudo que pode acontecer, ó, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 quando eu jogo o dado. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades é tudo que pode acontecer. Então, vamos calcular. Olha só. A probabilidade de sair um número par. Veja só. A probabilidade de sair um número par. O que eu quero? Que saia um número par. Então, são 3 possibilidades. Tudo
que pode acontecer? 6, que são todas as possibilidades. 3 sobre 6, eu faço a simplificação, dividido por 3, 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Então, 1/2 é a probabilidade de sair um número par. Qual é a probabilidade de eu jogar o dado e dar como resultado um número ímpar? Olha só. Número ímpar, o que eu quero? Que saia um número ímpar. Então, 3 possibilidades. Tudo que pode acontecer é o número total de possibilidades. 6. 3 sobre 6, 1/2. Muito bem. Eu calculei a probabilidade de sair um número par e de sair um número ímpar. Agora, nós vamos para o fechamento da questão. Olha só. Jogando ali, né, de lançar o dado, a ordem dos resultados obtidos ser par e ímpar e par. Ou seja, ó, eu quero a probabilidade de eu jogar o dado, tá? E encontrar par e ímpar e par. Toda vez que eu tenho o e, tá? Que aconteça um evento. Quando a gente joga o dado e dá o resultado, em probabilidade a gente chama de evento. Toda vez que acontece uma coisa e acontece outra, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as probabilidades disso aqui acontecer, tá? Então, ó, eu vou pegar a probabilidade do número ser par, 1/2. E ímpar, então eu vou multiplicar pela probabilidade de ele ser ímpar. E par, vou multiplicar pela probabilidade de ele ser par, 1/2. Então, eu multiplico. Toda vez que acontece um evento e acontece outro, eu multiplico as probabilidades. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, a probabilidade de eu sortear um número par, um número ímpar e um número par é 1 para 8. Bah, professor, tem aqui porcentagem. O que eu vou fazer? Muito simples. Tu vai pegar esse 1 sobre 8, tá? E vai fazer o quê? Tu vai primeiro dividir 1 por 8. Lá, aquela nossa velha amiga divisão. Ó, acrescenta. Como 1 é menor que 8, acrescenta um 0 e o 0 no resultado. Fica 10 dividido por 8. Dá 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Deixa o professor ver se saiu do enquadramento. Aí. Acrescenta um 0, não vai nada no denominador, porque eu já acrescentei o 0, vai dar por 2. 2 vezes 8, opa, desculpa, 20, nada. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Acrescenta o 0. Vai dar por 5. Dá 40, resultado 0. Resto 0. Então, a probabilidade é 1/8. 1 para 8 é igual a 0,125. Mas aqui tem porcentagem. O que eu faço? Eu vou multiplicar esse 0,125 por 100. E, ao final, eu vou acrescentar o sinal de porcento. Ó. Bah, tem que fazer essa multiplicação? Não. São 2 zeros no 100. Então, eu vou andar a vírgula 2 casas para a direita. Toda vez que a gente multiplica, aumenta. Então, 12,5. Tá, pessoal? Pensa. Se está multiplicando, está aumentando. Pensa em dinheiro. Se está multiplicando dinheiro, significa que está aumentando. Então, tu vai andar com a vírgula tantas casas quantos forem os zeros do número múltiplo de 100. Então, se é de 10, né? Desculpa. Se eu tenho 100, eu vou andar 2 casas. Se fosse 1000, eu ia andar 3 casas. E aí, nós vamos ter como resultado letra B de Brasil. Ok, pessoal?
Tranquilo? Se está muito cansado, se já foi muita coisa, respira fundo, para um pouco o vídeo, faz umas 2 ou 3 respirações bem fundas e aí tu segue, ok? Vamos lá então? Seguindo, questão 15 é adaptada. Por que adaptada? Porque ela foi anulada. E aí o professor corrigiu aqui as alternativas, que foi o problema, né? Porque ela foi anulada, porque a alternativa correta estava com erro de digitação, eu acredito. E aí eu considerei ela como adaptada. Não vamos perder a questão. Vamos lá, questão 15. Um boleto com valor nominal de R$ 264, pago com atraso de 4 meses. Sabendo que a taxa de juros simples, identifiquei o que está pedindo, juros simples, tá? A taxa de juros simples mensal é 3%. Qual foi o valor pago por esse boleto? Quando pede o valor pago, está pedindo o que está sendo devido, o valor nominal, mais o juros simples. Então, juros simples, outro assunto bastante recorrente nas provas da objetiva. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu sempre digo para os meus alunos, destaca o que tu tem. Valor nominal a gente chama de capital, 264. O atraso, tempo de atraso é T, 4 meses. Taxa de juros simples, representamos pela letra I. É uma taxa mensal, 3% ao mês. E aí, tu tem que calcular o juros simples. Um dado muito importante, pessoal. O tempo está em meses e a taxa é mensal, tá? Sempre tem que ter esse cuidado. Tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Tem que ser tempo em meses e taxa em meses. Dando sequência, então, juro simples. Qual é a fórmula? Eu gosto muito dessa fórmula aqui, CIT sobre 100. Por que eu gosto dessa fórmula? Olha só. Capital, 264, vezes a taxa, 3, vezes o tempo, 4, tudo sobre 100. Veja só, eu pego os dados e eu jogo eles na fórmula. Eu não preciso estar colocando, porque geralmente se tu não usa o CIT sobre 100, tu usa apenas o CIT, tu tem que transformar esse 3 em 0,013. Tu tem que transformar essa taxa percentual em um número decimal, um número com vírgula, e depois tu tem que fazer uma multiplicação de um número com vírgula. Então, não, eu prefiro que vocês façam assim. CIT sobre 100 é bem fácil de decorar, porque tu só joga os dados na fórmula e faz os cálculos. 264 vezes 3 vezes 4, o professor já fez antes aqui, dá 3.168. Futuramente eu vou lançar aqui no YouTube um vídeo para ensinar a fazer esses cálculos de uma maneira mais rápida. Eu fiz agora aqui numa colinha para ficar um vídeo mais curto. Sobre 100. Divisão por 100. Vocês já estão sabendo. 2 zeros, 2 casas após a vírgula. Então, aqui, o juro vai ser 31,68. R$ 31,68. Mas está pedindo o quê? O que a questão está pedindo mesmo? Ela está pedindo o valor total pago. Então, o valor total pago, em matemática financeira, chama-se montante. E o montante é o capital, aquilo que tu devia pagar, mais o juro, tá? Eu dei o nome aqui, o valor pago, que pedisse um montante pago. Então, tu já está sabendo. Então, o montante vai ser 264 mais R$ 31,68. Portanto, o montante é igual a R$ 295,68.
R$1,08. Aí vai dar certo a letra C de Canadá. Ok, pessoal? Essa questão foi anulada, mas eu adaptei, corrigi a resposta para a gente não perder a questão, porque juros simples cai bastante. Questão 16. Questão 16 não é uma questão muito comum nas provas da objetiva. É uma questão de escala. O que cai mais em na objetiva? Proporção. Por isso que vale a pena adaptar, porque foi uma questão anulada, tá? E casualmente eu esqueci de corrigir a resposta aqui, tá? Eu esqueci de fazer a correção aqui para a gente ter uma resposta para marcar, mas não tem problema. Então aqui, considerando-se que em certo mapa, a distância entre as cidades, ó, certo mapa, quando fala entre distância e cidades e mapas, isso está se falando de escala, tá? É igual a 7, a distância entre as duas cidades é 7 centímetros. E que a escala, tá aqui a palavrinha escala, desse mapa é 1 para 3.000. Qual a distância real entre essas duas cidades? Escala, pessoal, de uma maneira bem simples, é a distância do desenho dividido pela distância real, tá? Então, tu vai fazer aqui, ó, 1 para 3.000, 1 para 3.000. Ou seja, para cada uma medida no desenho, tu tem 3.000 medidas no tamanho real. A distância entre as duas cidades no mapa é 7 centímetros. Então, tu tem o tamanho, a distância no desenho, 7 centímetros. E está pedido a distância real, x. Ok? Vamos circular aqui, ó, para não dar mistureba. Então, olha só. É distância real do desenho, distância do desenho dividido por distância real. Tu monta a proporção, sempre obedecendo isso. Tu não pode trocar de lugar, porque vai dar errado. E agora? Agora tu aplica a propriedade das proporções. 1 vezes x, x. 3.000 vezes 7, 21.000. E aqui é que está o problema, ó. Foi dado centímetros, então a resposta final é centímetros, tá? Eu acredito que eles esqueceram de alguns zeros aqui. Ok, pessoal? Então, essa é uma questão que não é muito comum cair escala, mas é importante que tu saiba, ó. Distância do desenho por distância real. Letra D vem antes da letra R. Então, D sobre R, tá? É uma maneira de tu lembrar na hora do cálculo, né? Na sequência, nós temos aqui questão 17. Na tabela estão relacionados os pesos dos atletas de basquete de uma equipe feminina. Sendo assim, o peso médio dos atletas desse time é igual a... Bom, peso médio, média. O que tu faz em média? Tu soma e divide pela quantidade de valores somados. Então, aqui, ó, o peso médio, que é a média aritmética dos pesos, vai ser 63 mais 70 mais 56 mais 87. Se eu somei 1, 2, 3, 4 medidas, no caso, eu vou dividir por 4. Fazendo esta soma, nós chegamos a 276 dividido por 4. 276 dividido por 4 é 69, no caso, quilogramas. Então, o peso médio dos jogadores, como é uma equipe feminina, é das jogadoras, né? Das jogadoras é 69 quilos. Letra B de Brasil, tá? Então, média, tu soma tudo que tá pedindo ali. E essa soma é dividida pela quantidade de medidas que foi dado. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 18. Ao repartir a quantia de
R$ 432 em partes diretamente proporcionais. A banca aqui foi muito mãezona, porque ela pediu diretamente proporcional. Aos números 3, 6 e 9, obtém-se. Então, tu vai dividir esse número em 3 partes proporcionais aos números 3, 6 e 9. Como é que eu faço a divisão proporcional? Seguinte, ó. A ideia é simples, tu vai dividir o total em partes proporcionais a 3, 6 e 9. Como é que eu faço isso? Assim, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar esses 3 valores aqui. 3 mais 6 mais 9, que eu chamei de ABC, tá? Isso aqui vai dar 18, ok? E aí eu vou montar uma proporção, ó. Olha só, deixa eu cuidar o foco, o enquadramento aqui. Vou montar uma proporção. O número A, que é proporcional ao 3, ó, A é proporcional ao 3. Assim como o B é proporcional ao 6. Assim como o C é proporcional ao 9. Tudo isso vai ser proporcional ao 432, que é o total, sobre 18, que é a soma do ABC. Isso aqui, pessoal, vem de uma regra das proporções, tá? Lá tem uma propriedade das proporções que vem essa regrinha aqui da divisão proporcional, tá? Num outro vídeo o professor explica isso aqui, ok? Então é o seguinte, ó. A sobre 3 o segredo dessa situação aqui, ó, é tu fazer a proporcionalidade. Por exemplo, A sobre 3 é proporcional a 32 sobre 18. Depois, B sobre 6 é proporcional a 32 sobre 18. E C sobre 9 é proporcional a 32 sobre 18. Ou seja, eu pego cada uma dessas partes e igualo a essa divisão aqui. Mas como a gente não gosta de sofrer, concurseiro não é indivíduo que gosta de sofrer, tu faz a divisão 432 por 18, vai dar 24. Então, tu vai pegar o A sobre 3, ó, e vai igualar a 24. O 3 que está dividindo, passa multiplicando. Então, A é igual a 24 vezes 3, que é igual a 72, ok? Agora, eu vou calcular o B. B sobre 6 é igual a 24. Olha só como fica fácil. B é igual a 24 vezes 6, que dá 144. E o C, professor? O C sobre 9 também é igual a 24. Então, fica C igual a 24 vezes 9. Isso vai dar 216. Se a gente somar 72 mais 144 mais 216, isso vai ter que dar, e dá, né, 432, ok? A banca objetiva, pessoal, ela é muito boazinha, porque olha só, eu já achei o 72 de cara. Então, nem precisava fazer o B e o C. Eu fiz só, a gente faz, no caso, né, só para se certificar. Então, divisão proporcional, tá? Pega a ideia. Eu somo esses números que eu quero dividir proporcionalmente. Então, ó, 3 mais 6 mais 9, 18. Deixa eu pegar aqui de outra cor. Ó, eu somo essas partes que eu quero dividir proporcional. Deu 18, ok? E aí eu vou montar proporções, ó. Um número, o resultado sobre 3, que é o primeiro número, tem que ser proporcional a B sobre 6, que é o resultado da divisão proporcional. O C sobre 9, que é o resultado da divisão proporcional sobre 9, tudo isso daqui tem que ser igual.
tá? Então, vamos dizer assim, ó, a parte de 32 proporcional a 3. A parte de 432, né? A parte de 432 é proporcional a 6. E a parte de 432 é proporcional a 9. Tudo isso é igual ao 432, que é o total, sobre a minha soma que eu fiz aqui, dos valores que eu quero dividir proporcionalmente. Como a gente não gosta de sofrer, tu faz essa divisão, 432 por 18, 24. Tá? E aí tu passa a usar o 24. Então, ó, o A sobre 3 igual a 24. Por quê? Porque o A sobre 3 ele é proporcional a 432 sobre 18, que a gente já sabe que é 24. Depois, para calcular o B é proporcional a 432 sobre 18, que é 24. Depois tu calcula o C. C sobre 9 igual a 24. Vai dar direitinho os valores diretamente proporcionais. Então, pessoal, não é simplesmente tu dividir o 432 por 3, por 6 e por 9, tá? Não é isso. Tu vai pegar, somar essas partes aqui, deu 18. Então, tu faz o total sobre 18. E aí, cada uma das partes proporcionais é igual a essa fração, certo? Divisão proporcional também cai bastante, é bom saber. Questão número 19. Certo terreno possui formato retangular e a área é igual a 120 metros quadrados. Ó. Então, tu sabe que tu tem um terreno retangular. A área, 120 metros quadrados. Sabe-se que o seu maior lado mede 15. Qual a medida do seu menor lado? X, tá? E aí, como é que a gente faz essa questão? Bem tranquilo, ó. A área de um retângulo é o comprimento, que é essa parte aqui, vezes a sua largura, tá? Então, a área 120 é igual a 15 vezes x. X é igual, o 15 que está multiplicando passa dividindo. 120 sobre 15. X é igual a 8. Alternativa A, bem tranquilo. Áreas, pessoal, áreas de figuras planas. Saibam bastante, todas as áreas de figura plana, como fazer o cálculo, porque isso cai bastante. Tudo cai bastante, professor? Bastante, cai bastante. Questão 20, a última questão desta prova, é uma questão mais de raciocínio, tá? Ela não se enquadra muito assim, é raciocínio lógico. Então, aqui, ó. Bruno tem 9 anos. Então, Bruno, 9 anos. Sabe-se que seu pai tem o quádruplo da sua idade. Então, o pai do Bruno tem o quádruplo da idade dele. 4 vezes 9, que é igual a 36 anos. E o seu avô, então, o avô do Bruno tem o triplo da idade, ó, triplo da metade da idade do seu pai. Aqui é que talvez dê bizu. Triplo da idade, ou melhor, triplo da metade da idade do seu pai. Então, triplo da metade é 3 vezes a metade da idade do pai. Então, 36 sobre 2, tá? Sempre que é metade, divide por 2. Escreva sobre a forma de fração que fica melhor da gente enxergar. Então, vai dar, ó, 3 vezes 36 por 2, 18. 3 vezes 18, 54, tá? Então, a idade do avô do Bruno, tá pedindo a idade do avô, é 54 anos, letra C de Canadá. Ok, pessoal? Então, assim, ó, caso vocês não tenham entendido alguma questão, vocês podem perguntar aqui no chat que o professor vai responder. Peço que vocês façam a gentileza de se inscreverem no canal. O professor vai começar a resolver bastante questões das provas, das mais variadas bancas, né? Vou focar bastante na Objetiva, porque tem bastante concurso da Objetiva. Novamente, se inscrevam no meu canal,
para receber as notificações quando o professor lançar um vídeo novo. E eu vou estar fazendo, logo, logo, um curso de resolução de questões, tá? Então, vamos focar no concurso, vamos estudar, gabaritar a prova de matemática para sermos nomeados. Um abraço a todos e muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído com vocês.